Mateus, capítulo 7, versículo 20. Um versículo muito pequeno, mas muito denso. Pelos seus frutos os conhecereis. É o finalzinho do ensinamento de Jesus a respeito da árvore boa e da árvore má. A árvore boa não pode dar maus frutos, a árvore má não pode dar bons frutos. Enfim, pelos frutos os conhecereis. Há uma dimensão da vida das pessoas que nós podemos tipificar, que nós podemos identificar, que nós podemos associar. Há um outro âmbito ao qual não temos acesso, as intenções, a intimidade do coração. Mas agora vamos ver qual é o âmbito em que esse versículo se aplica. Se dá para conhecer uma pessoa por aquilo que nós experimentamos com os nossos sentidos, sobretudo a visão, o que vemos, o que ouvimos, o que sabemos delas, por experiência própria. Com a palavra, Santo Agostinho, um ensinamento muito importante. Quando o Senhor diz, pelos seus frutos os conhecereis, essas palavras aplicam-se às ações cujo objetivo é manifesto. Não poderiam ter sido feitos com boa intenção, por exemplo, os delitos contra o pudor, as blasfêmias, os roubos, a embriaguez e outros vícios semelhantes. Sobre eles podemos julgar na opinião do apóstolo. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Que interessante. Quando se trata de atos intrinsecamente maus, nós podemos dizer com toda certeza, é uma árvore má. Agora, quando são atos bons, nem sempre a gente pode dizer isso. Sabem por quê? Porque o bem pode ser mal feito, quando a intenção não é boa. Dou um exemplo. Uma pessoa dá uma esmola a alguém esperando algo em troca. Jesus diz, quando você der esmola, que a sua mão direita não veja o que faz a esquerda. E assim o seu Pai, que vê o que está oculto, recompensará você. Sempre os atos intrinsecamente maus, repito, alguns citados, blasfêmias, roubos, embriaguez, qualquer vício, nós podemos dizer, ninguém faz isso com boa intenção. Ah, fulano estuprou alguém, mas a intenção dele era boa. Que é isso? Mas é nada. Fulano roubou, fulano matou. A intenção era o quê? A intenção era boa? Quer dizer, então, que se aplica o princípio de Robin Hood, isto é, roubar dos ricos para dar para os pobres? Por acaso o fim justifica os meios? Há determinadas ações que são intrinsecamente más. Vendo-as, escutando-as, podemos dizer com toda segurança, a intenção é má. Logo, a pessoa que fez isso, enquanto fazia isso, foi uma árvore má, sem possibilidade de errar. Mas, quando se trata de coisas aparentemente boas, uma linda pregação, um ato de caridade, etc., qualquer coisa que é exteriorizada, que parece boa, pode esconder uma intenção perversa, pode ser um ato de fingimento, pode ser um teatro, pode ser um ato tremendamente hipócrita. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Lembram disso? Na 1 Coríntios, capítulo 13, o hino à caridade. Pois bem, que fique clara também, que fique clara a regra de que pelos seus frutos os conhecereis, sem dúvida alguma. Você pode fingir agora, mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer.